Você acreditaria se eu dissesse que buracos negros existiam antes mesmo das primeiras estrelas brilharem? O telescópio espacial James Webb fez uma descoberta inesperada de um buraco negro que está confundindo cientistas. Pode até ser que todo o nosso conhecimento do universo jovem esteja completamente errado. Cientistas estão agora na trilha dos primórdios e parece fantástico o que de fato aconteceu em nosso universo. A criação formou tudo o que conhecemos hoje a partir de poeira, gás e movimento. Buracos negros podem sugar e desintegrar todos os tipos conhecidos de matéria, gases e partículas. Depois de entrar neles, você não pode sair. Mas para onde toda essa matéria vai? Desaparece para sempre? Ou os buracos negros são como máquinas de reciclagem que liberam os elementos fundamentais da matéria de uma forma até então desconhecida? As teorias mais interessantes sugerem que nossos buracos negros são, em outro mundo, buracos brancos, ou mesmo estrelas que emitem matéria. Imagine um mundo paralelo onde cientistas estudam buracos brancos e se perguntam de onde eles tiram a matéria? Talvez um dia faremos contato com um buraco negro e alguém do outro lado responda: isso ainda é impensável. Mas existem teorias ainda mais loucas. Algumas dizem que seres altamente avançados usam buracos negros como centrais elétricas ou buracos de minhoca. Imagine, não podemos nem chegar perto de tal corpo sem sermos divididos em nossas partes constitutivas. A gravidade é tão alta nas proximidades que os objetos são separados como espaguete. No entanto, as entidades de que estamos falando aqui muito provavelmente não são mais materiais como nós, não têm corpos como nós, mas tornaram-se espiritualizadas. Tais considerações são empolgantes, e se você pensa que ideias como essa só vêm de pesquisadores ou entusiastas de OVNIs, você está enganado. A ideia de supercivilizações, que em última análise se tornam elas próprias criadoras da matéria, veio de um renomado pesquisador russo chamado Kardashev, e muitos outros astrofísicos desenvolveram ainda mais essas teorias. Outra disciplina da física que postula teorias assim é a mecânica quântica. As minúsculas partículas, que são os elementos constitutivos da nossa matéria, mostram que a realidade, e em especial o mundo material, não devem ser levados tão a sério como geralmente é feito. Entre outras coisas, a física quântica descobriu que universos inteiros podem estar escondidos dentro de buracos negros. Naturalmente, cientistas querem saber tudo sobre esses fenômenos, e o telescópio James Webb é também a nova estrela nessa área. Com tecnologia infravermelha exclusiva, este telescópio olha mais longe do que nunca no espaço. Agora podemos ver tão perto quanto o Big Bang, e o que cientistas descobriram lá deixou todos sem palavras. Buracos negros no início dos tempos? Viaje mentalmente no tempo, até a época logo após o Big Bang. Imagine como a primeira matéria foi formada. Geralmente pensamos que os primeiros objetos que apareceram no universo foram estrelas, mas pode não ter sido assim. Usando o telescópio espacial James Webb, o buraco negro supermassivo mais distante de todos os tempos foi rastreado. Este buraco monstruoso está localizado na galáxia Sirius 1019, que só existiu cerca de 570 milhões de anos após o Big Bang. Se enquadra no período do universo jovem. Hoje, o cosmos tem provavelmente quase 14 bilhões de anos. Com apenas cerca de 9 milhões de massas solares, este buraco negro tinha muito menos massa do que os enormes buracos negros que normalmente encontramos no universo. Esses gigantes geralmente têm mais de 1 bilhão de massas solares e brilham mais, pois devoram ativamente muito mais matéria. Mas esse buraco negro já é consideravelmente grande, e pense no fato de que um buraco negro deste tamanho leva milhões ou bilhões de anos a crescer. Portanto, era muito antigo na época que agora podemos ver e deve ter existido logo após o Big Bang. Aliás, o mesmo se aplica a toda a galáxia. Sirius 1019 foi certamente uma das primeiras galáxias do universo. A galáxia provavelmente ainda existe hoje, mas agora está muito longe de nós, e Sirius 1019 provavelmente se fundiu a outras galáxias e tem aparência totalmente diferente. Mesmo nas fotos de James Webb, a galáxia parece muito incomum. Parece composta por 3 aglomerados brilhantes
em vez de um único disco circular. Isso pode indicar que 3 galáxias jovens estão a fundir-se para formar uma ainda maior. Investigadores suspeitam que buracos negros menores eram mais comuns no universo primitivo do que antes pensava-se e que podem ter existido antes da existência de estrelas. Essa surpreendente descoberta não foi tudo. O telescópio James Webb detectou mais 2 buracos negros menores que existiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. As descobertas foram possíveis graças ao Cosmic Evolution Early Release Science Survey de Webb, um programa que combina imagens e dados infravermelhos altamente detalhados para mapear os objetos mais antigos do universo. Descobertas como o buraco negro na galáxia Sirius 1019, bem como a própria galáxia e muitas outras galáxias que existiram no universo jovem, permitem a astrônomos uma visão única dos estágios iniciais do universo. Desta forma, um dia não só compreenderemos melhor a formação e o crescimento dos buracos negros, mas também seremos capazes de reconstruir como o nosso gigantesco e belo universo lentamente evoluiu. Buracos negros são estrelas mortas? Talvez alguns de vocês ainda pensem: buracos negros são estrelas mortas. Isso é apenas parcialmente verdade. Existem possivelmente diferentes maneiras pelas quais esses monstros cósmicos podem se formar. Existem atualmente 2 teorias principais. A primeira assume que buracos negros são criados a partir de restos de estrelas gigantes. Esses gigantes estelares massivos queimam seu combustível nuclear em uma fração do tempo que leva para estrelas menores. Quando completam seu ciclo de vida, colapsam sob sua própria gravidade. O núcleo da estrela entra em colapso e um buraco negro é formado. Essa teoria explica como se formam buracos negros estelares, que podem atingir até 10 vezes a massa do nosso Sol. A segunda teoria trata da formação de buracos negros supermassivos, que são milhões a bilhões de vezes mais massivos que o Sol. Esta teoria postula que nas fases iniciais do universo, densas nuvens de gás colapsaram diretamente em buracos negros. Estes gigantes, portanto, não eram estrelas antes disso, mas formaram-se diretamente nos centros de galáxias jovens e cresceram até atingirem tamanhos enormes, devorando matéria e fundindo-se com outros buracos negros. Temos observado esses fenômenos há relativamente pouco tempo. Há 100 anos, os buracos negros ainda eram uma suposição puramente matemática. Foi Albert Einstein quem lançou as bases teóricas para a existência de buracos negros em 1915, com sua teoria geral da relatividade. A teoria descreve basicamente como a massa e a energia influenciam a estrutura do espaço e do tempo. Apenas um ano depois, o físico alemão Karl Schwarzschild utilizou as equações de Einstein para descrever a existência de objetos com força gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode lhes escapar. Mais tarde, esses objetos ficaram conhecidos como buracos negros. A solução de Schwarzschild mostrou que se um objeto massivo colapsar em espaço suficientemente pequeno, tal fenômeno poderia ocorrer. No entanto, a primeira confirmação experimental dos buracos negros veio somente muitos anos depois. Em 1971, o primeiro buraco negro foi indiretamente notado pela observação de raios-x provenientes de uma estrela do sistema estelar binário Cygnus X1. Os raios-x indicaram claramente que o material era puxado para um objeto invisível e extremamente massivo. No entanto, pesquisadores ainda não conseguiram ver os buracos negros. A primeira observação direta e visão de um buraco negro só se tornou possível em abril de 2019, quando o Event Horizon Telescope, uma rede de 8 radiotelescópios terrestres, capturou a primeira imagem de um buraco negro. A imagem histórica mostra o buraco negro no centro da galáxia M87, no aglomerado de galáxias de Virgem. A imagem mostra apenas a sombra do buraco negro e o anel brilhante circundante emitido pelo gás quente em torno do buraco negro. O buraco negro em si é invisível. A observação foi um sucesso sensacional. Finalmente, foi fornecida uma prova visual da existência de buracos negros. E você pode imaginar o espanto e o entusiasmo com que a comunidade científica reagiu a estas imagens. Agora podemos ver os gigantes, mas ainda não sabemos como realmente se formam. Buracos negros ainda mais antigos? Com o telescópio James Webb, cientistas finalmente querem observar as primeiras fases do universo. A caça às estrelas, galáxias e buracos negros mais antigos tem sido intensa desde que o telescópio entrou em operação em 2022. Desde então, surgiram objetos estranhos que representam novos problemas para cientistas. Sinais luminosos muito mais antigos do que deveriam estão causando confusão.
6 galáxias poderiam ter existido apenas 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang, e não poderia ser o caso. No entanto, também é possível que as imagens mostrem enormes buracos negros. Isso seria igualmente fantástico, porque significaria que buracos negros ultragigantes existiam antes das primeiras estrelas brilharem no espaço. Os buracos negros mais antigos são chamados buracos negros primordiais. Poderiam ter se formado nas primeiras frações de segundo após o Big Bang, quando as diferenças de densidade no universo primitivo levaram a colapsos locais de matéria. Diferente dos buracos negros estelares, que se formam a partir do colapso de estrelas massivas, estes buracos negros primordiais poderiam ter se formado a partir de colapsos diretos de anomalias de densidade no estado primordial quente e denso do universo. A massa desses buracos negros primordiais pode variar muito, dependendo das condições do universo primitivo. Alguns poderiam ter apenas massa mínima, comparável a um asteroide, enquanto outros poderiam atingir a massa de muitos bilhões de sóis. Até o momento, não há evidências da existência desses buracos negros primordiais, mas, se comprovado, seria revolucionário. Teríamos outra peça do quebra-cabeça do que aconteceu no universo logo após o Big Bang. Mas como realmente encontra-se esses buracos negros primordiais? Cientistas usam sobretudo métodos indiretos. Um deles é a busca por ondas gravitacionais criadas pela colisão ou fusão de buracos negros primordiais. Outro método é a observação de explosões de raios gama que ocorreriam quando buracos negros primordiais evaporam. Inscreva-se agora mesmo no canal, muitos outros vídeos incríveis estão por vir!